como se, olha para mim aqui, não conversa agora. Estou ouvindo muita conversa paralela. Não é lugar para conversar. Não converse. Quiser conversar, pode ir lá para fora, mas não converse agora. Coloque o seu celular no silencioso, se está esperando alguma ligação importante. Tocou, você vai lá, vibrou, você atende, depois você volta. Mas não converse não. Olhe para o teu irmão e fala assim, não fale comigo agora. Se ele insistir muito, irmão, você vai ali no altar, chapa a mão no óleo e mete a mão na cabeça dele e na cabeça dela. E fala, Senhor, torna mudo agora, igual Zacarias. Volte a falar daqui a alguns meses, para a glória do teu nome. Mas faz com autoridade mesmo. Nunca mais ele vai conversar no culto. Pai, segure seus filhos um pouquinho. Mantenha-os aí perto de você agora. Coloquem sentadinhos aí, para que eles não caminhem sem necessidade. Estenda sua mão de profeta para cá. Nessa nossa penúltima noite, desses 12 dias de clamor, para 12 meses de resposta. Eu creio que há uma porção da parte do Senhor para nós. Amém? Estenda sua mão, meu irmão. Senhor Deus, graças te damos nessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, porque foi o Senhor quem nos trouxe a esse lugar. É o Espírito do Senhor quem nos atraiu aqui. Pela fé, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, hoje que representa o mês de novembro. Nós profetizamos, Senhor, que chegaremos ao mês de novembro, glorificando o teu nome, cantando o hino da vitória. E o nome do Senhor será glorificado em todas as coisas. Senhor, usa a vida do teu servo mais uma vez com autoridade. Que ele seja a boca do Senhor aqui a dizer, não o que nós gostaríamos de ouvir, Senhor, mas aquilo que a nossa alma necessita, a porção desse dia. Senhor, que os anjos do Senhor estejam posicionados na nave dessa igreja. Que todo homem valente seja paralisado agora. Senhor, todo espírito enviado para roubar a atenção, trazer distrações, sejam mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que vive e reina hoje e eternamente, e a sua igreja diz, amém e amém, aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. 11ª noite. Penúltima noite. E você está aqui. Penúltima noite e nós estamos aqui. Glória a Deus. Segunda-feira, após o culto, o pastor me falou que eu estaria ministrando hoje. E eu falei comigo mesmo se eu não tivesse na agenda, eu já estaria muito feliz, porque eu recebi muito de Deus aqui. Eu não tenho dúvida de que essa campanha desse ano foi melhor do que a do ano passado. Teve uma intensidade muito grande, teve uma entrega muito grande, o povo orou, o povo clamou. Teve pessoas que teve a oportunidade de estar aqui e foi totalmente usada por Deus. E eu não tenho dúvida de que nós terminaremos essa campanha melhor do que nós éramos. Amém? Você vai terminar essa campanha e você vai sentir que você é melhor. Você está melhor do que você era. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Reginaldo. Eu queria pedir os irmãos que abram comigo a sua Bíblia no livro de Atos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Você que tem aí um exemplar bíblico e pode abrir comigo, que assim o faça. Livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus.
Eu meditando nessa palavra na segunda e hoje, na hora do almoço, e veio aqui ontem o pastor e falou sobre janela. Veio Marivânia, essa tocha aí, falou sobre ciclos, fases. Foi pronto. Vamos lá, irmãos? Atos capítulo 9, verso de número 20, a seguir. Quantos acharam? Digam amém. Se você puder evitar de conversar, você vai me ajudar bastante, tá bom? Deixa para conversar após o culto. Atos capítulo 9, verso 20, diz assim, o verso 20. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos ouviram, ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-lo e levá-los à presença dos principais dos sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixavam perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era o Messias. Verso de número 23. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiam matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos, ou os ouvidos de Paulo. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo, repita comigo, os discípulos de Saulo, ou melhor, os amigos de Saulo, porém, os amigos de Saulo, os discípulos de Saulo, o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Amém? Pode se assentar. Irmãos, olha para cá. Eu não vou demorar muito. Eu acho tão impressionante da forma como Deus chama um homem. Eu acho lindo, só Ele tem esse poder. Eu acho impressionante a maneira como Deus faz na vida de um homem, o qual ele tem uma vocação. Eu acho lindo quando é impressionante a maneira como Deus conduz as coisas. Quando Ele tem uma chamada, quando Ele tem algo na vida de um homem, quando eu falo homem, Ele se manifesta e se apresenta e faz algo tão tremendo que todos quanto vê o acontecido, percebe que algo diferente está acontecendo. Não estou aqui puxando sardinha, não tenho necessidade disso. De ninguém, eu não preciso disso. Exemplo aqui, o nosso pastor Reginaldo. Irmãos, pessoas estavam lá na igreja 300 anos. Pastor Reginaldo se converte, se batiza, não demorou muito tempo, foi ao diaconato. Dentro do diaconato já foi ao seminário, se formou e foi consagrado ao ministério, está aí. Foi tão rápido que quem está lá até hoje, alguns ainda não acreditam da velocidade de que aconteceu aquilo. Eu, por exemplo, pude presenciar isso de perto. E eu acho lindo que Deus prepara tudo, e as coisas, quando é de Deus, ela tem as suas confirmações. As coisas, quando é de Deus, tem o seu aval, o seu carimbo, e aí as coisas acontecem. E eu acho tão impressionante que as coisas, quando é de Deus, ela não é forçada.
As coisas quando é de Deus, não tem como burlar. Porque aquilo que eu consigo burlar, as coisas tendem a dar errado. Ou tem até um limite de eu chegar a algum lugar, porque eu não cheguei a algum lugar de uma forma simples e natural, se eu posso dizer. Exemplo disso é quando Pedro está na prisão, dormindo, sabendo que no outro dia vai ser apresentado, provavelmente morto. Mas ele dormindo, a Bíblia diz que está dormindo, mas está preso. Vem o anjo do Senhor, se apresenta para Pedro, aquele lugar que está escuro, torna-se claro. Aquele que está preso, na medida que o anjo chega, a prisão, a corrente cai. E na medida que esse que está preso, acorrentado, que a corrente cai, acorda pela claridade da luz. Então a Bíblia diz que o anjo chega e fala assim: Pedro, vem comigo. E a Bíblia diz que quando o anjo vai, e Pedro vai caminhando atrás dele ou com ele, a Bíblia diz que as portas da cadeia ou da prisão, ela vai se abrindo. E a Bíblia é tão linda que ela vai dizer assim, ó, e as portas se abriram automaticamente. Observa que Pedro não pagou propina. Observa que Pedro não forçou nada. As portas se abriram no alto. Observa como que as coisas, quando é de Deus, tendem a dar certo no automático. Não se força, não se prende, não, é automático. Pastor, mas quando Deus não faz alguma coisa na vida do homem, da noite para o dia, isso prova de que a pessoa não tem chamada? Não. Para mim também demorou muito tempo. Mas é porque tem uns que Deus tem pressa, outros Deus vai trabalhando. Não tão o que vai de imediato, quanto também o que vai depois. Não quer dizer nada. Quer dizer que para uns Deus tem força, alguma coisa para amanhã. Outros Deus tem alguma coisa para depois da manhã. Não quer dizer que Deus só chamou eles, que são de hoje para amanhã, e não me chamou, não chamou você, que está demorando 5 anos, 6 anos, 10 anos. Uma coisa é certa, se Deus chamou, fica tranquilo, porque as coisas vão acontecer. Por quê, pastor? Porque o que é teu, te acha. Lá vai. O que é teu e vem de Deus, no tempo certinho, te procura, te acha, vai aonde você está e te alcança. Porque o que é de Deus para a sua vida, te alcança. Aí a Bíblia diz que Paulo, que ainda é Saulo, a Bíblia diz que ele pega cartas, nós conhecemos essa história. Ele pega cartas com os seus responsáveis, e ele pega a carta e vai dizer assim, olha, eu vou para Damasco, e com essa carta me dá legalidade de todos que eu encontrar que pregue o caminho, que vai pelo caminho, que é do caminho, eu pego preso, prendo e trago a Jerusalém. E a Bíblia diz que essa carta é outorgada a Saulo. E ele vai para Damasco. E a Bíblia diz que ele vai no intuito de prender todos que eram do caminho. Ele vai procurando quem é do caminho. Ele vai à procura de quem é do caminho. A intenção dele é achar quem é do caminho. Ele quer prender quem é do caminho. Ele quer colocar a mão em quem é do caminho. Ele quer ouvir quem é do caminho, ele quer alcançar, ele quer colocar a mão, ele quer aprisionar quem é do caminho. A Bíblia diz que perto de Damasco, uma voz do céu
brada e fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Observa que algumas lições nós vamos aprender aqui nessa noite. Observa que uma voz veio do céu. É por isso que o salmista falou para nós, olhando para o céu, para o monte, de onde me virá o socorro? Não, o meu socorro sempre vai vir do céu. Me veio um ódio de baixo para cima. Não é de Deus. Mas me veio uma raiva de baixo para cima. Não, tudo que é de baixo sempre vai ao contrário daquilo que é de cima. Paulo cai, não só por causa da claridade, por causa da voz que veio do alto. Tudo que vier do alto, aceita e recebe. Porque num tempo certinho, essa voz que vem do alto vai fazer valer a pena, vai vir à tona essa voz vai ecoar dentro da tua alma, e as coisas que é de Deus vai acontecer. Por quê? Porque eu ouvi a voz que veio, a voz veio do alto e falou assim: Saulo. E o primeiro tópico que eu aprendo aqui, ele vai dizer assim: quem és? Senhor. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus fala para ela assim: se tu beberes dessa água, tu vai ter sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der. Aí ela fala: quem é? Senhor. Quando aquela mulher reconhece o senhorio dele, quando Saulo cai e reconhece o senhorio dele, o problema é que às vezes tantas coisas acontecem que me impedem de reconhecer. Quando eu desconheço o senhorio dele, estou frito, estou lascado, estou azedo. Porque quando eu reconheço o senhorio dele, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço o teu senhorio. Fala que o teu servo ouve. Fala, porque eu sei que o teu servo está aqui para ouvir o teu senhorio, a tua chamada. Pode falar. Primeiro tópico, Saulo reconhece que ele é Senhor. Será que ele é o meu Senhor? Será que ele é o Senhor da minha alma? Por quê? Porque se ele não for o Senhor da minha alma. Primeiro tópico, Paulo reconhece quem é Senhor. Quando Jesus vê que ele reconhece o seu senhorio, aí ele diz: Saulo, Saulo, tu está me perseguindo. Aí você estuda a Bíblia, você vai dizer comigo: pastor, Paulo ou Saulo nunca perseguiu Jesus, nunca. Mas ele reconhecia e perseguia quem era do caminho. E quando ele está pelo do caminho, ele encontra o caminho. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E se ele quer alguém do caminho, eu vou me apresentar: Saulo, Saulo, se tu vinha para procurar alguém, para aprisionar alguém que era do caminho, prazer. Eu sou essa pessoa que você procura. Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Segundo tópico, a Bíblia diz que Jesus vai falar para ele: Saulo, vai, porque você precisa ir para um lugar. Vai para Damasco, entra em Damasco. E a Bíblia diz que os servos dele, os amigos dele, está na Bíblia, os conduzem ao lugar que Jesus determinou, ao lugar que Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega no lugar que Jesus determinou, trazido pelos amigos ou pelos discípulos, Jesus deixa ele ali e visita um homem chamado Ananias. Aí Jesus fala assim: Ananias. Numa visão, Jesus fala assim: Ananias, se prepara, se arruma, porque você vai fazer um grande favor para mim.
O que é, Senhor? Está na Bíblia. Fala que o teu servo ouve. Isso não é falar. Jesus não falou para Ananias. Isso foi uma visão. Isso foi uma... Mas, Senhor, pastor, se foi uma visão e Ananias falou, ouvindo essa visão, como se fosse face a face, em uma conversa, como isso pode acontecer? Não foi como Deus chegou na porta da tenda de Moisés e falou com Moisés, como assim fala com um amigo. Não foi assim, foi em uma visão. E Ananias aceita essa visão e atende essa visão como se fosse um amigo falando com ele. Jesus, aí ele vai assim, fala porque o teu servo... Pastor, por que visão? E ele falou como se fosse face a face. É porque quem tem intimidade com Deus, não tem problema se é visão, se é face a face, ele está sensível a ouvir aquilo que o Senhor, por isso que ele fala que o teu servo... Pastor, o que é isso? Sensibilidade espiritual. Porque Deus não gritou, Jesus não bradou, Ananias, levanta-te. Eis-me aqui, Senhor. Aí lá vai. Aí Jesus fala, Ananias, você vai a um lugar, a uma rua chamada Direita. E nessa rua tem uma casa. E nessa casa mora um homem. E nessa casa que mora um homem, tem um homem chamado Saulo, de Tarso. E a Bíblia vai dizer para nós, e nesse momento, ele está orando. Vamos esmiuçar? Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Ananias vai a uma rua chamada Direita. Ele sabe o nome da rua. Ele sabe que naquele lugar tem uma rua. E aquela rua chama-se Direita. Ele vai dizer assim, olha, Ananias, nessa rua chamada Direita, tem uma casa. Ele sabe até que naquela rua tem uma casa. E ele vai assim, e nessa casa tem um homem que mora ali, Judas. E nessa casa que mora um homem, tem um homem lá, chamado Saulo. Olha. Irmãos, olha. Eu sou cético, eu não acredito em Deus, eu não acredito, irmão, depois de uma palavra dessa, ele se apresenta e fala, Ananias, fica de pé assim direita, porque você vai fazer um favor para mim, você vai na uma rua, chamada Direita, nessa rua tem uma casa, nessa casa mora um homem, e nessa casa que mora esse homem, tem um homem lá, chamado Saulo, que ele é de Tarso, e nesse momento, ele está... Que isso, irmãos? O que é isso? O que é isso? Ele sabe que em Damasco tem uma rua chamada Direita, que nessa rua chamada Direita, entre 500 casas tem uma que mora um homem, que nessa uma que mora um homem, esse homem chama Judas, e que essa casa está emprestada por um período de tempo, por um homem que veio de Tarso, que conheceu o caminho, que nesse momento esse homem está lá. E ele não está falando nada, ele está... Quer sair daqui mais apaixonada, mais amada por Jesus ainda? Ouve o que eu vou te falar agora. Ouve o que eu vou te falar agora. Jesus falou com quem? Com Ananias. Ananias, vai à rua chamada Direita. É verdade ou não é? Está na Bíblia. Na medida que ele falou com Ananias aqui, a mesma voz que veio aqui falar para Ananias, vai lá em Damasco, fala para Saulo, Saulo, vai vir um homem aqui, e esse homem se chama Ananias,
E Ele vai orar por você e você vai receber a sua visão de volta. Olha aqui, o mesmo Deus que falou aqui é o mesmo Deus que testificou aqui. Ou seja, Saulo não ficou enganado. Quem é que vai orar por mim? Não, o mesmo Deus que falou lá é o mesmo Deus que testifica aqui. Ou seja, se Deus falou contigo, fica tranquilo que no tempo certinho Ele vai usar alguém para testificar a sua. Está na Bíblia. Saulo está orando, cego. Mas mesmo orando, e mesmo cego, ele teve a sensibilidade de entender o que Deus estava falando com ele. Olha, você está orando, está cego, mas fica tranquilo. Já está batendo na porta de um homem na tua porta e vai colocar a mão para ti. Primeiro vai te chamar de irmão. Você não é qualquer um, você era qualquer um antes. Agora você é irmão, agora você é servo. Daqui a pouquinho alguém vai bater nessa porta, vai te chamar de irmão, vai profetizar para a tua vida, vai dizer que você vai ser cheio do Espírito e vai dizer que você recupere a sua visão. Porque, olha só, Jesus falou com Ananias em uma visão. Agora Paulo precisa da confirmação. Como é que ele vai receber uma coisa se não teve a confirmação? Deus nunca vai dizer nada para mim, para você, que Ele não confirme. Me prova na Bíblia? Eu provo, claro, é claro. Sou apaixonado pela Bíblia, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que quando José vai ter com Faraó, Faraó fala assim, olha, ninguém conseguiu interpretar o meu sonho. Será que tu vai revelar o meu sonho? Eles falam assim, Senhor, é Deus que revela. É do Senhor a interpretação. Mas conta-me, eu sonhei que 7 vacas magras, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, bonitas, frondosas, cresciam. E da mesma proporção que 7 subia feia, subia 7... Da mesma proporção que 7 espigas bonitas subia, 7 espigas magras e feias subia também da mesma proporção. E o que acontecia? Essas espigas feias comia as bonitas. Mas e aí? E aí que no mesmo sonho teve 7 vacas bonitas, lindas, maravilhosas. Da mesma proporção que aparecia 7 vacas bonitas e saudáveis, surgia 7 vacas feias, horríveis. E o que elas faziam? Elas comiam as vacas bonitas. O faraó falou, pronto, 2 sonhos. Qual a interpretação que você vai ter para mim? José falou assim, olha, as 7 espigas magras, comendo as 7 espigas bonitas, é que 7 anos de fartura vai vir sobre o Egito. E as 7 vacas feias são os 7 anos de escassez que vai ter o Egito. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você levante um homem do teu reino, do teu governo, para conduzir tudo isso. Por quê? Nos 7 anos de expansão, de fartura, vocês acumulem no teu celeiro, porque quando vier os 7 anos de escassez, vocês vão ser uma potência, vocês vão ter para vender, para dar, para emprestar, vocês vão ter. Escuta, mas José, e as 7 vacas bonitas que as feias engoliu, é o mesmo sonho. É o mesmo sonho. E por que 2? Porque quando Deus fala, Deus confirma. Você pode aplaudir a Jesus? Porque quando Deus fala, Deus... Ele fala e Ele... Porque se fala só das vacas magras, das espigas, Faraó ia falar assim, vem cá, não tem um plano B aí não? Não teve outra coisa, não só esse. Não, teve 2. E Deus falou assim, é o mesmo sonho. Porque quando Deus fala... Aí a Bíblia diz agora que Saulo está pregando.
ele prega em Damasco. Ele se converteu, está na Bíblia, se converteu, se batizou, e a Bíblia diz, e começou a pregar. Ele começou a anunciar, ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar que Cristo era o Filho de Deus, ele começou a propagar o Evangelho pelas pessoas. Não sei quanto tempo ele ficou ali. Alguns dizem que foi 2 anos, outros 2 anos e meio, outros 3 anos. Uma especulação. A Bíblia não fala detalhes sobre isso. Mas uma coisa é fato, que ele se converteu, se batizou e pregava. Ele não se converteu e se batizou para sentar, só para ouvir. Ele se converteu, se batizou e o intuito é pregar. Mas ele pregava como? Com a vida, com o testemunho do que Jesus fez, do que ele encontrou com o caminho. Ele contava as pessoas e falava, você está perdido, mas eu te apresento um caminho. Que caminho é esse? O caminho que um dia se encontrou comigo. Aí agora ele está pregando. E na medida que ele prega, alguns judeus ficam enfurecidos. Não, isso não pode ter acontecido. Isso não pode acontecer. Ele se converteu ontem, ele se batizou ontem, ele já está pregando, ele já está... Ei, por que eu não? Por que ele sim? Aí a Bíblia diz que os judeus tramaram a sua morte. Os judeus tramaram a sua morte. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, é Bíblia, pode ler aí. Quanto mais ameaçavam ele, mais ele pregava. Quanto mais ameaçavam ele, mais... Obrigado, meu irmão. Mais ele pregava. Ele pregava, vinha notícia. Ele pregava, vinha... E a Bíblia diz, quanto mais ameaçavam ele, mais ele se fortalecia. Deixa eu te dar um conselho. Não pare não. Não pare não. Mas estão me caluniando, não pare não. Estão dizendo que eu quero ser o dono da igreja, não pare não. Estão dizendo que eu não tenho chamada, não pare não. O Deus que te chamou, Ele vai te dar estratégia para você suportar esse jugo. E você lá na frente vai pegar o tamborim da Miriam e vai bater. Só o Senhor é Deus. Mas chega um tempo que ele está lá, pregando. Um belo momento, ele está dentro de uma casa, dentro de um lugar. E vem a notícia de que os judeus estão tramando a sua morte. Os judeus estão tramando a sua morte. Pastor, por que queriam matar Saulo? Um motivo. Porque ele pregava. Um motivo só que queriam matar ele, porque ele anunciava quem era Jesus. Um motivo só que queriam matar ele, porque ele anunciava que um dia ele encontrou com um caminho. Um motivo só que queriam matar Saulo, porque um dia ele era trevas e agora ele é luz. Um motivo só. Ei, não pare porque você pregue, não pare porque você canta. O importante é você entender que quem te chamou não foi o prefeito da cidade. Quem te chamou foi uma voz do alto e disse, Saulo, Saulo. Aí a Bíblia diz que ele está lá. Chega a notícia de que vão matar ele. Estão na porta da cidade, meu presida. Na porta da cidade, espreitando a vida dele. Se ele saísse da cidade... Aí a Bíblia diz que quando chega a notícia de que se ele saísse da cidade, iriam matar ele. Aí os servos dele, os discípulos dele, essa Lorena é uma benção, né? Os discípulos dele ouvem que ele está à beira da morte, pronto para morrer, ou à beira da morte, a qualquer momento vai morrer. Na porta da cidade estão tentando matar ele, estão guardando ele. Aí os servos deles, os amigos deles,
faz uma reunião. A Bíblia não fala isso. Aí eu estou falando. Mas ninguém toma uma decisão sozinho. Suponho que tenha 3 amigos dele lá. Os amigos estão com ele desde quando ele saiu de Tarso. Veio com ele com a carta. Quando ele cai por terra, devido à voz que ouviu, todos caem. Ele e os amigos. Está na Bíblia. Eles caem. Ambos ouvem a voz. Eles vão, só que Saulo fica cego. Eles não. Eles transportam Saulo para Damasco. Amém? Eles transportam Saulo para... Agora estão com Paulo, que não é mais Saulo, agora é Paulo, está pregando, estão juntos. E agora que a notícia chega de que ele vai morrer, que vão matarem a vida, vão tirarem a vida dele, o que acontece? Eles pegam, se sair, morreremos, ou pelo menos você. E eles criam uma estratégia. E eles falam assim, olha, já sei o que vamos fazer. Vamos, aí olham assim, ó, pela fissura ou uma janela. Naquela época, as casas eram muito assim, entre pedras, fissuras, enfim. Aí, eles olham, parece que vejo eles falando entre si, precisamos fazer alguma coisa. Porque se sair, vamos morrer. Pelo menos ele. O nosso líder, o nosso pastor, o nosso responsável vai morrer. Aí a Bíblia diz que eles pegam um cesto, coloca Saulo dentro desse cesto, coloca ele para fora da fissura ou da janela. Vai, força! 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 Vai! Vamos socorrê-lo! Morrer ele não vai. Se depender de mim morrer, tu não vai. Se depender de mim, ninguém toca em você. Vai, Saulo! E a Bíblia diz que ele foge pela calada da noite. E os amigos ficam. E ele vai. A Bíblia diz que dali ele vai para Jerusalém. Pastor, e os amigos? Os amigos ficou para trás. Não porque quiseram. Não porque Saulo queria. É porque existe um momento nas nossas vidas que Deus permite os amigos ficar. Porque ele quer ter momento de comunhão. Pastor, me prova. Oh, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus chamou 12, dos 12 andava com 3, dos 3 no momento que estava na reunião, na ceia, ele anuncia que o traidor estava na mesa, Pedro está cá, João está do lado dele, todos ouvem Jesus falar isso, que o traidor está ali, todos surge uma interrogação do tamanho desse altar, todos querendo saber quem era o traidor. Pedro sabia. Pedro sabia que dentre aqueles 12, um era traidor e um era amigo dele. Pedro não pode, porque está um pouco distante da mesa. Mas Pedro faz sinal, está na Bíblia. Pedro faz sinal para João. Pedro faz sinal para João, Lili. Há uma graça aqui, né? Pedro faz sinal para João. Eu sou bravo, mas tu quer? Pergunta para ele aí. A Bíblia diz que Simão, Pedro, pergunta para João, manda João perguntar a ele. João diz, faça, toma o cálice, dá aquela disfarçada gospel, e curva no peito, e pergunta, Senhor, eu sei que tem 12, e eu sei que também dos 12 tem um que vai te trair, tu falou, mas eu como amigo, tem como me revelar?
Jesus falou assim, olha, sim, João, eu vou revelar. Aquele que eu der o bocado, todos ficaram sabendo por intermédio de João. Sempre tem um amigo que você vai contar e vai te socorrer e vai te atender. Pastor, me prova na Bíblia. Eu vou te... Irmãos, eu quero correr aqui, mas deixa eu te falar. A Bíblia diz que Naamã pegou carta para ir à casa do profeta. Na medida que ele pega a carta para ir no profeta, ele pega regalias, ouro, prata, joias, roupas finas, presentes, para entregar para o profeta. Que se ele fosse curado, ele ia entregar o presente para o profeta. Quando ele bate na porta do profeta, o profeta assim, já sei que é o Naamã que está aí. Porque quando Deus fala, Deus testifica. Eliseu falou assim, Geazi, vai dizer para ele, diga para ele, está lá na minha porta, diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Geazi foi lá e olha, Senhor Naamã, pois não? Não, porque eu vim aqui para o teu profeta, o homem de Deus, colocar a mão em mim e eu ser curado dessa lepra. Pois não, Senhor Naamã. Ele disse que se eu, por bondade, vá no Rio Jordão e dê somente nada mais e nada menos que 7 mergulhos no Rio Jordão. Tinha um Farpá e o Jordão. O Farpá era mais limpo, o Jordão era mais sujinho e barrento. Ele vai dizer, vai no Jordão. Irmãos, quando o profeta falou isso, Naamã se enfureceu. A Bíblia diz que ele ficou tomado de uma raiva. E ele, quando dá as costas da casa do profeta, a Bíblia diz que quando ele sai andando, ele sai murmurando, voltando para casa. Ele ia voltar para casa, porque ele falou assim, não tem rio mais limpo aqui do que esse Jordão. Ele estava ciente de que ele ia voltar para casa. Aí os seus amigos que estavam com ele, fala para ele assim, vem cá, meu senhor, tu és general de guerra, somos teus servos, ou seja, já passamos de servos, somos amigos. Podemos te dar um conselho? Pode. Se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Claro que faria. E por que essa fácil você não faz? Naamã ouve aquilo dos seus amigos. Vocês têm razão. Eu vou atender o pedido de vocês. Quando ele vai lá no Jordão, mergulha. Na 7ª vez, na 7, que ele vê a pele dele como de uma criança, parece que vejo ele olhando para os amigos. Por quê, pastor? Porque os amigos, se não fosse amigo, ele voltaria leproso para casa. Mas os amigos pensam assim consigo, olha, eu sou teu amigo, e pelo fato de eu ser teu amigo, de depender de mim, leproso você não volta, impuro você não volta. Você vai voltar para casa com o objetivo que você veio buscar. Você vai voltar para casa curado, limpo, sã, para a glória do nome dele. Irmãos, os amigos de Naamã poderiam muito bem falar assim, quem é leproso é você, filho. Dá teus pulos, volta com essa carruagem de presente eu distribuir para nós. Leproso aqui é tu, eu sou muito perfeito. Leproso imundo aqui é você. Eu só vim de companhia. Mas não, os amigos falam assim, eu sou teu amigo na tristeza, eu sou teu amigo na alegria, eu sou teu amigo quando tua conta está boa, eu sou teu amigo quando tua conta está vazia, eu sou teu amigo, e pelo fato de ser teu amigo, se depender de mim, tu vai ao Jordão, porque no Jordão, segundo a palavra do profeta, você vai voltar. Amigo que me coloca para baixo, amigo que quer ver minha desgraça para subir no meu lugar, isso não é amigo. Amigo fala a verdade, exorta, claro, mas quando tem que impulsionar, impulsiona. Rapidinho aqui, eu já encerro. Foge das pessoas que se aproximam de você, ou se você se aproxima dela, e não tem perspectiva de mudança.
de crescimento. Me prova, pastor, eu vou te provar. Quando você vê uma pessoa se unir com você e você se unir com uma pessoa, você precisa notificar, perceber que essa pessoa está melhor do que ela era. Por quê? Porque quando eu me uno com uma pessoa e eu vejo que essa pessoa continua pior do que ela se aproximou de mim, essa pessoa não está bem. Eu não estou bem. Porque quando você se une com uma pessoa e você percebe... O rapaz trabalha comigo e falou assim, 6 mil de multa no carro, multa, documento atrasado. Ele falou assim, cara, hoje o meu sonho é consertar meu carro. Primeiro serviço que nós estava em vista, eu peguei, vai lá, conserta teu carro. Botou o carro dele todo em dia, R$6.500. Passou de um tempo, ele tinha um iPhone 12 Pro Max, quebrado porque estava na pontinha, estava lá. Ele falou assim, rapaz, que vontade que eu tenho de ter um iPhone melhor. Falei, é mesmo? Quanto que é esse iPhone? R$6.000. De vitrine. Primeiro serviço, primeira oportunidade que teve, está lá com o iPhone 16 Pro Max. Pastor, já está quase casando. Irmão, as pessoas quando se aproximam de você, ela precisa evoluir. Ela precisa crescer. As pessoas quando se aproximam de você, ela precisa notificar. Foi passar eu andar com ele, foi passar eu andar com ela, que a minha vida cresceu, que a minha vida... Foi passar eu andar com ela. Tem que crescer. Cá para nós, se preciso ficar até melhor do que você. Eu já conheci pessoas que estavam prontas para sair da igreja. Nessa igreja, na igreja nova, talvez nem ali eu piso mais. E eu, vem cá, rapaz, vamos trabalhar aqui. Vamos orar, vamos, não, vamos aqui. Vamos conversar aqui. Hoje está aí. Prega que é uma beleza. Está no seminário, está... Irmão, a pessoa tem que se aproximar de você e ficar melhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? As pessoas precisam se aproximar de mim e de você e crescer. Crescer. Por quê? Porque se não crescer, tem alguma coisa errada em mim. Ele não é culpado. O culpado por ele não crescer sou eu. O culpado pela pessoa que anda com você não crescer, o culpado é você. Concorda comigo? O culpado de uma pessoa não melhorar, não evoluir, andando comigo, o culpado não é ela. O culpado é eu. Capiche? O culpado é eu. Vamos para a Bíblia. Rapaz, 9 horas. Não prega amanhã, então. Aí a Bíblia diz que os amigos de Saulo colocam ele lá. E quando ele chega a Jerusalém, sai pela janela, pela fissura, ele chega a Jerusalém, a Bíblia diz que ele encontra os discípulos. E ele se aproxima dos discípulos, pregando, anunciando, falando, acontecendo. A Bíblia diz que os discípulos ficaram meio assim, peraí, rapaz. Peraí. Eu ouvi a sua fama. Eu sei do que você fez. Eu sei do que você é capaz. Agora vem com essa ladainha de que é de Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus. Peraí. A Bíblia diz que, está na Bíblia, Atos capítulo 9, a Bíblia diz que os discípulos começaram a intrigar com ele. Aí o que acontece? A Bíblia diz que surge um homem, no cenário da história, da vida de Paulo, chamado Barnabé. Surge um homem chamado Barnabé. Pastor, o que significa Barnabé? Filho. Lembra do Bartimeu? O pastor falou sobre isso aqui. Filho. Lembra do Timeu? Bartimeu. Filho de Timeu. Lembra? O pastor anunciou isso, ensinou nós sobre isso aqui. Então, Barnabé, filho. E Timá, ou Timeu. Consolação. Paz.
encorajador. Barnaba, filho do encorajamento. Aí, Saulo não se deu bem em Damasco. Chega a Jerusalém e está receoso, porque não pode pregar, porque eu estou com medo dele. Aí chega um homem que pega ele pelo braço. Pega ele pelo braço e fala assim: olha, te rejeitaram lá, estão te rejeitando aqui, mas eu sei da tua chamada, eu acredito em você. Não, você não entendeu. Não, se eu estivesse no teu lugar, eu estaria pulando. Não, você não entendeu. Alguém aparece e fala assim: eu acredito em você. Podem estar te perseguindo, podem tentar te matar, eu acredito. Parece que vejo os amigos de Saulo, quando enviou ele pela corda, pela aquela cesta, dizendo assim: vai, Saulo, vai, some daqui. Aqui é lugar de assassinato. Aqui estão tentando te matar. Some daqui. Vai porque você tem chamada. Vai, Saulo. Vai porque você tem brilho. Vai porque você tem história. Vai, Saulo. Os amigos de Saulo dizendo: eu não vou, eu fui, o meu limite veio aqui, mas daqui para lá se recomeça um novo ciclo na tua história. Vai, Saulo, vai e olha para esse ciclo novo na sua história e brilha, porque você nasceu para brilhar. Agora o Natanael pega ele: vem cá, Ruth. Rápido, senão o paladino vai te chorar. Vem cá. Te rejeitaram lá? Sim. Não estão te aceitando aqui? Sim. Fala, e agora? E agora? Fica tranquilo, você está comigo. Eu confio na tua chamada, vem. Você vai chegar lá, fica tranquilo. Vai, porque você tem chamada. Vai, porque você tem algo diferente. Vai. Vai, Paulo. Te rejeitaram, te caluniaram, ameaçaram matar a sua vida. Mas, se depender de mim, eu sou filho da reconciliação. Eu sou filho da... Irmão, vai. Pastor, ninguém me conhece. Eu não conheço ninguém me conhece. Eu encerro. Um dia, Jesus chega, e quando ele chega, Felipe vai dizer para ele assim: olha, Senhor, deixa eu te apresentar um homem. Aí Jesus falou assim: quem é esse homem? Vem cá ver. Quando chega com Felipe, de mão dada, Natanael, a Bíblia diz que Felipe falou assim: Senhor, esse aqui é o Natanael, esse aqui é Jesus. Aí ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe, vem cá ver. Quando Jesus encontra com Natanael, Jesus fala assim: Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto há muito tempo. Não precisa o pastor me chamar, Jesus já me chamou há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus já era teu amigo, mesmo antes de você nascer. Jesus já é teu amigo antes de você chegar na PIB. Jesus já é teu amigo antes de Jesus, antes da igreja aparecer na tua vida. Jesus já era seu amigo. E ele não te pega pela corda e bota pela fissura ou pela janela. Ele pega na tua. Jesus quer pegar na minha mão.
Jesus quer pegar na sua mão. E Ele quer dizer assim, ó, o que eu vou comer, você vai comer também. O que eu beber, você vai beber também. Aonde eu pisar, tu vai pisar também. Ou você agora é meu amigo. Parece doideira. Parece loucura. Ele vai dizer assim, ó, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Ele sabe que Jesus já tinha visto ele. E Jesus ainda vai detalhar, debaixo de uma figueira. Aí ele vai dizer para Jeremias, Jeremias, antes que tua mãe gerasse você, eu já te conhecia. E as nações eu te dei por... Ele conhecia Natanael, antes que ele nascesse, dirá debaixo de uma figueira. Cá para nós, Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto, mas tanto, 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 que Ele é capaz de pegar na tua mão, de embaraçar os caminhos, desembaraçar os caminhos, ajeitar o caminho torto, te dar um banho de sangue, colocar você em uma vestimenta nova, colocar um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés e dizer, vai, porque agora você é uma nova criatura, eu sou teu. Novos ciclos. Observa, e eu já encerro, já fiz umas 3 vezes, né? Observa que Saulo vai com os amigos, dos amigos depois ele vai para, os amigos ficam, ele vai descer, vai um período sozinho, ministração entre pai e filho, depois chega para pregar, é rejeitado, Deus coloca um amigo, e ele vai caminhando. Observa como os ciclos da nossa vida vai se mudando. Por quê? Porque existe um momento que Deus quer que eu tenha amigos. Existe um momento que Deus quer que eu ande sozinho. Existe um momento que Deus quer que eu pregue. Existe um momento que Deus quer que eu cante. Existe um momento que Deus quer que eu se cale. Irmão, para tudo tem ciclo nas nossas vidas. O importante é eu estar sensível a entender o que Deus quer que eu faça, aonde quer que eu vá, e o ciclo que eu quero, que Ele quer que eu comece, e enxergue, e tenha sensibilidade de ouvir a voz dEle. Ciclo. Etapas, fases. Por quê, pastor? Porque Deus não quer que eu saia tropeçando, botando os burros, ou a carroça, como é que dirá? As carroças na frente do... Por quê? Porque Deus é organizado. Deus tem as suas fases. Deus tem os seus ciclos. Por quê, pastor? Porque os ciclos de Deus acontecem naturalmente. Nada é forçado. As coisas os ciclos se fechou, abre outro. Se fechou, abre outro. Se fechou, abre outro. As coisas, o ciclo nunca vai parar de abrir. Deus vai abrindo o ciclo na medida que Ele entender que eu estou pronto para o próximo. Se Ele entender que eu estou pronto para iniciar esse novo ciclo hoje, amanhã Ele me dá um pontapé, vai que é um novo ciclo. Mas se Ele entender que eu não tenho compromisso nenhum com Deus, não quero nada com Deus, não tenho vida nenhuma com Deus, Ele vai dizer assim, tu até tem um ciclo, tu até tem uma fase para conseguir caminhar, preste a você caminhar, mas você ainda não está, porque para o ciclo, para a fase, você tem prontidão, você tem que estar. Já viu o videogame? Você vai passando de fase. Na medida que você vai passando de fase, as coisas vão se acelerando, as fases vão vindo mais difíceis. Com Jesus é assim. Se converteu, Saulo se converteu, se batizou, pregou, foi ameaçado de morte, teve que fugir pela fissura, foi sem direção, foi para Jerusalém, Deus enviou um homem. Observa que as coisas de Paulo, observa que as coisas na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela vai acontecendo, até se tornar dia perfeito.
no qual nós vamos dizer: glória ao nome de Jesus. Obrigado pelos ciclos, obrigado pelas fases, obrigado pelas sentenças, pelas fases. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Que Deus faça lhe prosperar a sua casa, a sua família. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por intermédio da sua vida. Deus abençoe. Aleluia. Você pode se colocar de pé, meu irmão. Nós vamos orar agora. E eu espero que você tenha ficado ligado naquilo que o Espírito do Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. O nosso Senhor, Ele não é um Deus estático. É um Deus de estações na nossa vida. Então eu não sei qual é a estação que hoje talvez alguém possa estar vivendo aqui. Assim como eu vivo as estações de Deus para mim. Às vezes o inverno chega, irmão, é difícil. Mas o inverno passa, a primavera chega. E assim o Senhor vai trabalhando, os processos de Deus vão nos levando ao centro da sua vontade. Agora uma coisa é fato: a intimidade com o Senhor nos aproxima dEle. Quando eu me aproximo dEle, eu tenho dEle a revelação. Muitas pessoas estão hoje aí andando sem revelação de Deus. O servo de Deus, ele anda debaixo de uma revelação de Deus. Muitas pessoas estão pagando preço hoje, na sua vida, já há muito tempo, porque estão andando segundo o seu próprio caminho. E o céu tem pressa, irmão. Jesus está às portas, o céu tem pressa. Jesus está voltando. Assim como o céu teve pressa com Paulo, mudando o seu nome, derrubando Saulo, jogando ele no chão, aquele que era grande se torna pequeno. E o processo de Deus é muito rápido, porque o que Deus queria fazer era urgente. E tem coisas no reino de Deus que o Senhor vai usar você. Tem pessoas que estão próximas a você que vão conhecer o Deus poderoso, o Cristo ressurreto, através de você. Os mesmos que abraçavam Saulo lá atrás foram os mesmos que perseguiram depois. Os mesmos que fugiam de Saulo lá atrás foram os mesmos que seguiram Paulo depois. Às vezes a nossa vida passa por situações e mudanças repentinas que a gente não entende, mas uma coisa eu sei: Deus, o céu, tem pressa. Talvez hoje o momento não seja o mais favorável, mas o céu tem pressa. E a intimidade traz a revelação. Paulo jamais seria quem foi, se ele não tivesse recebido uma revelação de Deus. Às vezes nós não chegamos aonde o Senhor quer que cheguemos, e vivemos aquilo que Ele quer que vivamos, porque nos falta uma revelação, e a revelação vem com intimidade. E intimidade vem com proximidade. Às vezes tantas coisas acontecem na nossa vida e nós achamos que estamos perto, mas na verdade estamos longe. E hoje nós vamos orar em nome de Jesus por intimidade. Por quê, pastor? Porque o céu tem pressa. O céu quer usar a minha vida, irmão. O céu quer usar a tua vida. Mas para isso tu precisa de uma revelação. A revelação traz estratégia. Ei, você está orando a Deus buscando uma resposta, saiba que essa resposta vai vir numa revelação. E a revelação, ela está na intimidade. E a intimidade está na proximidade. Então eu quero orar por você que hoje precisa de uma revelação de Deus.
precisa de uma direção de Deus. Você que entende que o céu tem pressa na sua casa, tem pressa na vida dos seus, tem pressa naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Você que tem um ministério, está parado esse ministério, esse chamado. Ei, o céu tem pressa. De repente está parado porque está faltando uma revelação. Deus tem revelação, o céu tem uma revelação para te dar. Então, se você precisa disso, sai do teu lugar. Eu quero orar por você rapidinho, não demora não, por causa da hora. Você que tem um ministério, tem um chamado, você precisa de uma revelação, sabe, para uma direção de Deus, uma estratégia de Deus. Paulo foi quem foi, porque recebeu do céu uma revelação. Tudo foi muito rápido, sabe, porque o céu tem pressa, e o céu revela, o céu mostra, o céu direciona, o céu impulsiona. Pastor, eu estou passando num processo, estou sendo perseguido, perseguida. Ei, em alguns momentos com Deus a perseguição impulsiona, irmão, a perseguição empurra. De repente está num processo de luta. Ei, isso vai te empurrar, vai te impulsionar, em nome de Jesus. Se tem alguém buscando no Senhor nesses 12 dias uma resposta, eu quero dizer para você que há uma revelação do céu para você, mas a revelação vem com intimidade. Então, se está faltando intimidade, se tem alguém aqui desejando, querendo, buscando mais intimidade com Deus, saiba que isso é uma batalha no mundo do Espírito, irmão. Intimidade com o Senhor é uma batalha no mundo do Espírito. Há uma guerra no mundo espiritual, para que eu não tenha intimidade com Deus, nem você tenha intimidade com Ele. Então, se alguém hoje aqui precisa de intimidade, sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar, em nome de Jesus. Pastor, eu quero mais intimidade, eu estou precisando de mais intimidade, a guerra é grande, tudo que o inferno não quer, é que o crente tenha intimidade, porque ele sabe, que na intimidade tem revelação, na proximidade tem revelação, tem direção, tem conselho, tem consolo, tudo que tu precisa, está na presença dEle, irmão. Busca, ora, clama, chora, diz: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma revelação do que eu preciso hoje, para a glória do Teu nome. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos debaixo de uma palavra, Senhor, liberada nesta noite, e somente o Senhor é quem tem palavra de vida para nos dar. É só o Senhor quem tem, Senhor, uma revelação a ser liberada ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Aquela resposta que a alma precisa, é somente o Senhor quem tem. Senhor, por muitas vezes nos falta a intimidade, Senhor, por conta dos afazeres da vida, das preocupações, Senhor, da grande correria. Mas nessa noite, Senhor, assim como o Senhor levou Paulo àquela rua, aquela casa na rua chamada direita, na casa de Judas, Senhor, e ali enviou um servo teu, trazendo uma revelação. Essa revelação só chegou porque Paulo estava onde tu queria, fazendo o que tu queria. Paulo estava orando, Paulo estava falando: Deus, fala comigo, Senhor, o que queres de mim? E a revelação da parte do Senhor veio. A revelação está na intimidade, está na proximidade. Para isso, às vezes, Senhor, o Senhor nos permite algumas quedas na vida, o Senhor permite, Senhor, algumas decepções, desilusões, algumas tristezas e até perseguições, porque é aí, Senhor, que nós vamos para o lugar aonde tu queres. É aí, meu Senhor, que o Senhor nos encontra, naquele lugar de encontro. Que nessa noite, ó Deus querido, seja uma noite de encontro, que esse lugar seja um lugar de encontro, que a casa do meu irmão, da minha irmã, aquele canto de oração, seja um lugar de encontro, seja um lugar de revelação do
do Senhor para aqueles que precisam. O ministério de Paulo começa quando ele recebe uma revelação tua, Senhor. Senhor, aquilo que está parado hoje, Senhor, aquilo que está hoje paralisado, aquilo que precisa ser impulsionado, Senhor, dá uma direção, traz uma revelação, mostra o caminho, Senhor, para a glória do teu nome. Ativa ministérios hoje aqui, aquele chamado que parou, Senhor, impulsiona para a glória do teu nome. Senhor, e ainda esta semana, o teu filho e a tua filha possam ouvir de ti a resposta, possam receber do Senhor o conselho, possam receber do Senhor a revelação da sua alma. Senhor, essa é a nossa oração. Para quem nós iremos, se só o Senhor é quem tem palavra de vida eterna para nos dar, Senhor? Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela porção dessa noite. Leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue. Prepara o nosso coração, Senhor, para o dia de amanhã. Há uma porção reservada. Fala, Deus, com o teu povo. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. O teu filho que está vivo reina e reinará por toda a eternidade. E a tua igreja que crê, que toma posse, diz amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Eita, glória a Deus. Leva essa palavra no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Intimidade depende de proximidade, e intimidade traz revelação. Estenda a sua mão para cá. Amanhã, pastor Marcos Santos, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, vai estar encerrando a nossa campanha em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Deus abençoe a vida de pastor Demétrios. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Vão em paz, em nome de Jesus.